Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, dirigentes, colegas trabalhadores, amigos e colegas dos demais centros espíritas e a todos os que nos ouvem nesse momento. Que Deus abençoe a todos e nós vamos hoje estar falando sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é não separar o que Deus juntou. Nós vamos falar sobre indissolubilidade do casamento, sobre o divórcio, e faremos, portanto, uma reflexão que está voltada à união de dois seres pelo casamento, pelo amor. E quando é unido pelo amor, pelo verdadeiro amor, onde haja respeito, confiança, onde haja doação, realmente o que Deus une, o homem não separa. Muito bem. Vamos lembrar uma frase muito importante, muito interessante, que diz assim: ninguém cruza nossos caminhos por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. É um fato verdadeiro, né, gente? Quem está conosco não está por acaso. Nossos filhos, nosso cônjuge, nossos parentes, nossos amigos, até nossos vizinhos e colegas de trabalho, não estão por acaso em nossas vidas. E nós também não entramos na vida deles sem nenhuma razão. Muito bem. Vamos ver uma questão do Livro dos Espíritos, aliás, duas questões, a questão 695 e a questão 696. A 695 diz assim: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E a resposta da espiritualidade diz assim: trata-se de um progresso na marcha da humanidade. Então, na verdade, é um progresso o casamento na marcha da humanidade. E a pergunta seguinte é assim: qual seria o efeito da abolição as pessoas que não admitem, não querem, não existe mais o casamento. Então, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E a resposta da espiritualidade: uma regressão à vida dos animais. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraternal e se encontra em todos os povos, embora em condições diferentes. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Muito bem. A pergunta então é a seguinte: Jesus, como é que Jesus vê o casamento? Eu diria para vocês o seguinte, gente: o maior exemplo da aprovação do casamento por Jesus é o que acontece na explanação em João 2, de 1 a 11 no Novo Testamento, quando ele fala sobre as bodas de Caná. Jesus, os seus discípulos e a mãe de Jesus é convidada para o casamento a bodas de Caná. E é onde Jesus realiza o primeiro milagre, transformando água em vinho. Olha que coisa interessante. Jesus começa a expor o seu ministério, trazendo as boas novas, fazendo o primeiro milagre justamente uma boda de casamento. Muito bem. Há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve conosco para nos ensinar sobre o amor, os doutores da lei, os sacerdotes do templo, sempre tentavam Jesus. Queriam colocar Jesus contra as leis judaicas. Jesus era a expressão do amor e atraía toda a atenção do povo judeu para seus ensinamentos. E isso incomodava muito os doutores da lei. Então, nós temos aqui no texto do Evangelho segundo o Espiritismo o que os fariseus fazem. Os fariseus se reúnem e vão até Jesus e perguntam o seguinte para ele: mestre, é lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Então Jesus responde: não leram nas Escrituras que quem criou o ser humano, desde o princípio os criou homem e mulher? Aí Jesus completa: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se ajuntará com sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha que interessante essa frase, gente. Serão dois numa só carne. Veja um exemplo. Se alguém liga para mim e fala assim: Júlio, eu quero falar com você. Perdão, se alguém liga para mim e fala: quem está falando? Eu falo: Júlio. Júlio, que Júlio? Aí eu respondo o quê? Júlio, da Ana Maria, ou seja, da minha esposa. Ah, tudo bem, então eu perdi minha individualidade, eu sou Júlio da Ana. Se liga para minha esposa, alguém fala: eu quero falar com a Ana. Que Ana, né? A Ana do Júlio, percebe? Então, perdemos a individualidade, mas porque temos amor. Não é que perdemos a nossa
nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade particular, não é isso. Mas somos um do outro, porque somos unidos pelo amor, pelo grande amor. E quem se une por amor respeita as diferenças, auxilia na educação dos filhos, segundo as leis de Deus, e vive em harmonia permanente com Jesus sempre do nosso lado. Logo, então, Jesus responde assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e se ajuntará à sua mulher, e serão dois numa só carne. Logo, ele continua: não separe o homem o que Deus ajuntou. Aí os fariseus perguntam assim: então por que Moisés mandou dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Aí Jesus responde: porque Moisés, vendo a dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mas eu vos digo que quem repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação, e casar com outra, cometerá adultério. E ele continua ainda dizendo o seguinte: e o que casar com a que o outro repudiou, também cometerá adultério. Isso está em Mateus 19, 3 a 9. Muito bem. Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca e sincera. Então, nós temos o seguinte: os fariseus tentavam Jesus, e por que eles tentavam Jesus? Queriam colocar contra as leis judaicas, porque Jesus era a expressão do amor, conforme falamos, e atraía toda a atenção do povo judeu para os seus ensinamentos, e isso incomodava muito os doutores da lei, né? Deixavam os doutores da lei meio que de lado. Então Jesus ensina, e nós temos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: na união conjugal homem e mulher, o que não se separa, existe a lei divina. Ou seja, na união conjugal, homem e mulher, e que não se separa, existe a lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não só pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, para que a afeição mútua dos casais se estenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um a amar os filhos, tratá-los e fazê-los progredir. Muito bem, né? O que o casal faz, na verdade, gente? O que nós vemos acontecendo em muitos casais? A intolerância, a impaciência, a falta de preparo, a falta de manutenção do casamento, não prioriza o que é importante, né? Os casais acabam se conflitando por causa disso. Lutam mais por ter e não por ser, não prioriza a educação dos filhos. Então isso realmente faz com que haja muita discórdia, muita união infeliz, né? E que acaba acontecendo realmente uma separação em função disso. O divórcio, no caso. E falando sobre o divórcio, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato, quando não há o amor entre o casal. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Né? Porque eram casamentos arranjados, eram interesseiros e coisas desse tipo. Né? A separação não existe onde reina uma afeição recíproca e sincera, onde reina realmente o amor. É esse amor que existe nos casais que realmente consolida uma união permanente e sincera, onde o relacionamento é uma coisa muito importante. E, falando de relacionamento, a pergunta é: como o casal pode superar suas diferenças? Né? Importante entender muito bem isso. O casal precisa de luz, de muita luz. Né? Isso é importantíssimo para a união de duas pessoas. A compreensão de um para com o outro, o desapego às coisas materiais, a doação que se faz, o entender as diferenças. O verdadeiro amor é isso, gente. É um desafio. E o desafio é amar e respeitar. Esse é o grande desafio que faz com que as pessoas sejam felizes. O que é um casamento perfeito, afinal de contas? O que é um casamento perfeito? Existe um casamento perfeito? Vamos ver. Eu diria o seguinte: um casamento perfeito é feito por duas pessoas imperfeitas
que se recusam a desistir um do outro. Este é o casamento perfeito. Duas pessoas que não são perfeitas, mas elas se recusam a desistir um do outro. Estão sempre buscando o entendimento e a perfeição na sua união. O homem precisa entender a mulher e a mulher precisa entender o homem. A mulher precisa ser amada, precisa ser respeitada, precisa ser bajulada. A mulher gosta disso, o homem também gosta disso. Precisa entender um ao outro, isso é muito importante. E quando isso acontece, gente, não há nada que separe um casal que seja feliz. Eu vou contar para vocês uma pequena história, uma história muito bonita, sobre um senhor, né, que era criança e ele frequentava uma creche, pois seus pais trabalhavam. Olha que coisa interessante, diz assim: quando eu era criança, ficava em uma creche, pois meus pais trabalhavam. A pessoa contando a sua história. Na creche, a tia, né, a professorinha, precisava fazer um relatório para a diretora. E para fazer o relatório, precisava de tempo e para isso deu uma tarefa para todas as crianças. Qual foi a tarefa que ela deu? Fazer um desenho do que mais gostavam, do que mais amavam. Então, a pessoa contando, eu desenhei o que eu mais gostava, que era a minha família. Eu desenhei meu pai, desenhei minha mãe e eu, é claro, um desenho na minha condição de criança, né? Não um desenho perfeito, mas eu fiz lá a figura do meu pai, a figura da minha mãe e também me desenhei entre o meu pai e minha mãe. Eu fui até a professora e pedi para ela: professora, como é que se escreve a palavra amor? Eu queria escrever a palavra amor no meu desenho. A professora não me atendeu por estar ocupada, então ela falou para mim: faz o seguinte, pinte um círculo em volta do seu desenho. Então eu fui para minha mesinha e fiz um círculo em volta do meu desenho. Quando fui para casa, mostrei o desenho para minha mãe e pedi para minha mãe que me ensinasse como se escreve a palavra amor. E ela, ocupada com o jantar de meu pai, que chegaria logo em seguida do serviço, não me atendeu dizendo que eu pintasse o círculo feito no desenho da família. Então ele falou: pega esse desenho que você fez, esse círculo, pinta todo ele por dentro, vai ficar bonito. Mas não me ensinou como se escreve a palavra amor. Quando meu pai chegou, também não me atendeu, pois tinha que ver o jogo do seu time na TV, que já estava começando. Bom, o tempo passou, eu cresci, diz a pessoa, me casei e tive uma filha. E a história se repetiu. A minha filha foi para a creche, porque tínhamos que trabalhar, só que dessa vez, quando ela foi para casa e me pediu: pai, como se escreve a palavra amor no desenho da família que eu fiz na escola? Abracei minha filha e lhe disse: amor, querida, amor se escreve com 5 letras. Com a letra T, com a letra E, com a letra M, com a letra P e com a letra O. Ou seja, tempo. Amor se escreve com essas letras. T-E-M-P-O. Tempo. Pois é, Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, do amor, para que a afeição mútua dos casais se estenda aos filhos, e para que sejam 2 em vez de 1, amar seus filhos, tratá-los e fazê-los progredir. Como se vive o amor, afinal de contas? É muito simples, gente. Conjugue o verbo amar todo o tempo. Pense no amor todo o tempo. Use o seu tempo para amar também. Crie um tempo extra para amar. É tão importante isso. Ligar para a esposa, mandar a ela de vez em quando uma rosa, um buquezinho de flores. E as esposas também, a mesma coisa, cuidar bem de seus maridos, conversar, saber entendê-lo e assim por diante. Lembre-se que para os filhos o que importa é ter quem ouça e quem opine, quem participe, quem vibre e quem incentive os filhos, mas para isso o exemplo tem que estar no casal. Não esperemos que nossos filhos descubram sozinhos como se soletra a palavra amor, a palavra família e a palavra afeição. Vou repetir, não esqueçamos, não esperemos que nossos filhos descubram sozinhos como se soletra amor, família e afeição. Vamos ensiná-los a viver o amor, a viver a união da família e a afeição entre os familiares. Por fim, lembre-se sempre do seguinte: se você não tiver tempo para amar, crie tempo. Arrume o tempo. Afinal, o ser humano é um poço de criatividade. E o tempo, gente,
O tempo é uma questão de escolha. Com o tempo que nós escolhemos, nós conseguimos realmente conquistar a nossa vida com muito amor. Use constantemente a palavra mágica. Que palavra mágica? Eu te amo. Quantas vezes se falou isso hoje para seu cônjuge? Você, mulher que está me ouvindo, você, marido que está me ouvindo, falou para tua mulher hoje eu te amo? Quando você levantou? Você, durante o dia, comentou com ela o seu amor por ela? E vice-versa? Gente, o amor tem que ser cultivado. Isso que é muito importante em nossa vida e em nossa relação. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, que vocês vivam intensamente, que vocês vivam com muito amor. Mas lembre-se sempre disso. O importante é o amor e o respeito. E vocês serão muito felizes. Boa noite a todos, muito obrigado.